Olá, prezados, senhoras e senhores, boa noite, boa noite. Espero então que estejam todos muito bem, de saúde e boa disposição. Mais uma vez, compromisso marcado e cabe-nos a responsabilidade então de honrar-nos, né? Então, daí que estamos aqui conectados na noite de hoje para mais uma vez então fazermos a nossa habitual transmissão na quinta-feira do mês de julho, né? A última quinta-feira do mês de julho. E pronto, como tal, a nossa edição hoje com um convidado, vamos então aqui fazer as marchas e tentativas para adicioná-lo, né? No sentido então de nós começarmos a nossa transmissão. Espero que a minha imagem esteja muito boa, né? Eh, Viva, Magira, boa noite. Oi, viva, muito boa noite. Então, como é que está? Uhum. Ótimo. Confirme deste lado que o áudio está perfeito. Tá bom, tá bom, tá bom o áudio. A minha imagem, como é que está? Completa, né? É, Dá para ver o essencial. Completa não, mas dá para ver o essencial. hum, ok, ok. Não, o áudio está A muito bom. Hum, imagem deste lado, o áudio está bom também. ok, boa, boa, tá bom. Estou aqui a tentar fazer as demarchas com o meu laptop, no sentido então de ver como é que eu estou a ser visto, né? Mas há um problema aqui ao aceder, né? Aceder. Então, queremos agradecer mais uma vez a Afonso Magira, né, pela sua disponibilidade. Senhoras e senhores, né, boa noite. Já estamos em prontidão, felizmente. E até parece curioso, né? Às vezes, quando faço lives com nacionais, alguns angolanos, tenho mais dificuldade do que consigo, né? Estamos no 6G, acho. Ok, ok. Mesmo estando fora da Angola. Ok, senhoras e senhores, nós Yeah, temos yeah. A aqui. internet, Uhum. nós temos uma boa internet, acredito. Mas acredito que não tem nada a ver. Às vezes mesmo a questão de tecnologia, manejar não é tão fácil para alguns. Uhum, pois é, pois é. Temos Então, realmente, temos realmente estado a contemplar este problema. Então, como estamos na hora, né, vamos começar a abordar e creio eu que durante o momento alguns participantes vão aceder, vão entrar e nós posteriormente então, porque nós também temos aqui realmente uma vantagem, né? Maior parte das nossas visualizações muitas vezes são após a live já ser realizada, né? Então notamos aqui que depois da realização da live ela vai subindo sempre o número de visualizações. Mas o nosso compromisso é com a ciência, né? Então daí que nós queremos então avançar. Bom, Afonso Magiro, senhoras e senhores, é o nosso convidado. Olha, está aí já a Argentina Coça, boa noite, né? Não sei se é um contacto teu, Magira, mas pronto. Angelina, Argentina, por favor, se for de Angola, manifesta aí de onde escreve, se é de Angola ou de Moçambique, porque já deu para ver que hoje teremos aqui os dois públicos, né? Olha, está também conosco o Grácio Mutota. Boa noite também, Grácio. São viva, contactos graças. conhecidos? Yeah, são conhecidos. Em particular, o último é um amigo meu. Oh, Muito muito obrigado. bem. Tá bem. Então, pronto, eles vão ir entrando, né, à medida do tempo. Bom, senhoras e senhores, eu sou o Mário Altino, sou psicólogo angolano e está conosco aí do outro lado Afonso Magira, psicólogo clínico moçambicano. Então, estamos aqui dois países irmãos, né, dois países amigos, mas somos mais irmãos do que amigos. Olha, a Argentina escreve aqui, né, pronto, a partir de Moçambique, é de Moçambique, né, conhece o Dr. Magira, né, e sou recém-formada. Que bom, Argentina, que bom, parabéns, seja bem-vinda ao mundo da psicologia, né?
Está conosco também o nosso amigo angolano, Dr. Antônio Tomás Macanga, também está aí do outro lado. Obrigado por estar conectado. Bom, eu sei que o que querem nesse momento não é saudarmos quem estará aí a participar da live, a ver, né? Mas sim partilharmos aqui os conhecimentos em torno da temática que nós então anunciamos. Hoje queremos falar sobre abuso sexual, né? Abuso sexual é a nossa temática. Já tivemos aqui outras temáticas, já falamos sobre o poder das emoções, já abordamos aqui inteligência artificial e o seu impacto no comportamento humano. E hoje, então, queremos falar sobre abuso sexual. Um problema, não apenas para Angola, um problema para o mundo, né? Mas parece que os países que fazem parte do quadro dos países em vias de desenvolvimento ou países do terceiro mundo, esta problemática tem sido cada vez mais evidente. Mas é verdade que nós contemplamos que não acontece só nos países que não são desenvolvidos, famosos países subdesenvolvidos, bem como também os países desenvolvidos. Então, nós aqui queremos abordar esta temática sobre abuso sexual. É um problema realmente que eh, já leva até muitas vezes caráter de problema de saúde pública, né? Porque afeta muitas famílias e fora aquilo que são os danos do ponto de vista físico e fisiológico também causado nas vítimas, tem também danos do ponto de vista psicológico. Então, antes de nós entrar, eu vou passar aqui a palavra, prezados, ao psicólogo Magira, para também dar uma boa noite, saudar e nos acomodarmos, né? Então, Magira, tenha liberdade. Vamos nos tratar mesmo assim, por Altino, Magira, né? Sem os títulos de doutores. Eu prefiro sempre assim nas lives, né? Nos tratarmos Melhor. fica um pouquinho mais intimista. Tudo Ok. bem. Muito boa noite, Moçambique, Angola. É um prazer, é para mim, poder fazer essa interação de alguma forma com os irmãos angolanos. Como bem disse Alutino, nós, mais do que vizinhos, mais do que outra coisa, somos mais irmãos, porque já falamos antes até, em forma de brincadeira, tem muita similaridade. Temos mais coisas que nos aproximam para irmãos que outra coisa. Então é um prazer poder unir estes dois cantos e também é um prazer poder estar aqui para falar de um problema que de facto é uma preocupação mundial, acredita, e acredito eu que é uma preocupação individual também. E de alguma forma, como indivíduo, acredito que nós temos responsabilidades para lidar com esta problemática, no sentido de prevenir, no sentido de ficarmos em alerta, no sentido de denunciar e em outras várias maneiras nós temos uma responsabilidade quando trata-se de abuso sexual em si. De facto, é uma problemática que manifesta-se bastante ahm, a nível mundial, porém, como disse, para países cá menos desenvolvidos, parece ser gritante, né? As estatísticas indicam, em particular em Moçambique, uns estudos foram feitos há alguns anos, indicam que uma a cada cinco raparigas já de alguma forma tem sofrido ou já sofreu algum tipo de abuso em particular, forçado a ter relações sexuais, neste caso, abuso sexual. E 5 de 10 mulheres no intervalo de 19 a 49 anos, ou 15 a 49 anos, em algum momento da sua vida já sofreu algum tipo de abuso. E importa referir também que, mais do que o abuso sexual, existem vários tipos de violências que, de alguma forma, podem coexistir com o abuso sexual. Porque, em alguns casos, o abuso sexual, para só conseguir, às vezes, chegar ao ato em si ou a conteúdos sexuais, passa às vezes por intimidações, por ameaças, que de alguma forma é um tipo de violência psicológica. Então, é mais ou menos nesta temática que vamos trazer esta tudo e vamos fazer uma análise das consequências que podem advir por conta deste tipo de ato
E é importante, Altino teve aqui a falar, e é importante que nós olhemos em algum momento para este tipo de caso no fórum criminal também, porque é um crime, Exatamente. de facto. Com Mais do que olhar certeza. para a Uhum. física, é muito importante e frisemos que trata-se de crime e às vezes é tratado como tal, em termos de sanções, em termos de punições. Certamente que o agressor também deve ser visto com um olhar mais clínico, né? E também iremos também ver de que forma nós podemos olhar para o agressor nesta forma. Obrigado, Magília. Obrigado. A ideia é não entrarmos já em todos os detalhes agora. Deixa só aqui interagir com os nossos internautas que nos acompanham. Giovanni, nós estamos a abordar sobre abuso sexual, né? A nossa visão aqui ela não será muito do ponto de vista criminal, mas do ponto de vista psicológico, mas é claro, não vamos fugir aqui tocar em alguns aspectos criminais, né, sobre esta mesma temática. Então, abuso sexual aqui, Giovanni, é o nosso tema. Seja muito bem-vindo, né? E o Giovanni também, penso que é um contato aqui do psicólogo Magira, também está aí do outro lado. Bom, sobre abuso sexual, tá, conforme o doutor Magira esteve aqui a dizer, né? Psicólogo, amigo, né? Magira. O abuso sexual, mais do que ser um problema de saúde pública, né? Também é um problema de fórum criminal, né? É um comportamento tão lesivo, é um ato tão lesivo, um ato tão macabro, né, que realmente merecia ser punido, merecia ser sancionado. Mas é verdade, sim, que do ponto de vista criminal, todo indivíduo que pratica esta ação, obviamente, tem dois tipos de penas que o mesmo poderá sofrer, né? Poderá sofrer de dois tipos de sanções aqui. Né? Para alguns países, né, o indivíduo pode receber penas brandas, né, dependendo também do nível do abuso sexual. E para os casos mais graves, obviamente esse indivíduo lhe é aplicada uma pena de privação de liberdade, né, pena privativa de liberdade, né, que são colocados nas penitenciárias, nas cadeias, onde eles são aquartelados no sentido de serem reeducados. Mas aqui, do ponto de vista criminal, esse problema é bem percebido e bem entendido, porque merece punir o infrator, mas tem a componente psicológica, né? Tem a componente emocional, a componente comportamental que muitas vezes levam, os estímulos que muitas vezes levam esse indivíduo a praticar tal ação. Precisaríamos entender se esse indivíduo, do ponto de vista ação, né, é um indivíduo que agiu por influência de qual estímulo, né? Então aqui o abuso sexual é um comportamento que nós podemos entender que ele pode funcionar. Aqui nós podíamos destacar aqui dois tipos de abuso sexual: o abuso sexual com penetração e o abuso sexual sem penetração. Obviamente aqui quando nós estamos a falar de abuso sexual com penetração é quando o agressor ou infrator, né, mantém o contato direto com os órgãos genitais ou sexuais da própria vítima, né? Seja através do dedo, né, através do seu próprio órgão genital. Então, situações assim parecidas. Mas, Magira, já entrando no assunto, como é que descreve, do ponto de vista geral, né, na sua visão, a ideia, o conceito de abuso sexual? Como é que queres definir para nós abrirmos aqui? Pois é, ah, quando falava de não limitar-se só à penetração, despertou uma atenção, que é algo que eu queria também frisar. É importante que notemos que o abuso sexual é um tipo de violência, ok? Que envolve conteúdos sexuais. Uhum. Este tipo de violência é muito mais do que a penetração, como quem disse, como bem disse, né? Muito mais do que o estupro em si, que é a penetração, mas envolve vários conteúdos de natureza sexual, em que, ou tentativa até, né? De, de atividade sexual, em que o outro não tem consentimento. Simplesmente pelo fato do outro não ter consentimento, já é um tipo de abuso, ou já é um tipo de violência. Independentemente de ser ou não casado, independentemente de ser ou não parceiro ou namorado, desde o momento que não há
o consentimento, a negociação, aí já estamos perante um tipo de violência, um tipo de abuso. Importa também referir que o abuso sexual não só ocorre em crianças, que muita gente, muito, nós sempre pensamos, não só ocorre em crianças, ocorre em adultos e não só ocorre em mulheres, ocorre em homens também. Apesar das Ok, mulheres serem, apesar das crianças serem mais vulneráveis, o abuso sexual pode acontecer com indivíduos de sexo masculino, pode acontecer com adultos, pode acontecer com casados, parceiros. E pelo fato de não cingir-se só ao ato de penetração ou, ou a cópula, o hum, abuso sexual pode abranger ou pode estender-se para diferentes áreas ou diferentes âmbitos. Neste caso, acadêmico, profissional, onde já entramos na definição no termo assédio, né? Então, o assédio, de alguma forma, chega a ser um tipo de abuso sexual, apesar de não haver penetração como tal, simplesmente pelo fato de consistir em comportamentos de natureza sexual indesejados pelo outro, neste caso não consentidos, como comentários, gestos, toques. Então, de alguma forma, é algum tipo de invasão do espaço, então chega a ser, neste caso, uma violência, um abuso. Por conta de ser, ser de natureza sexual, torna-se também um abuso sexual. Então, o abuso sexual não só restringe-se naquilo que nós pensamos no estupro como tal, é muito abrangente. Até mesmo o simples fato de expor alguém a conteúdos de natureza sexual, exatamente. sem ou expô-lo Hum, a conteúdos de natureza sexual que de alguma forma possa ser constrangedor para a pessoa, pode ser considerado um tipo de abuso ou de violência de natureza sexual. Então, é uma definição abrangente, não definição como tal, mas é um assunto abrangente que não restringe só a penetração, não restringe só a crianças ou a mulheres e tem várias facetas que podem ser observadas quando ok, trata-se de... ok. Muito bem. E eu exatamente corroboro, né? Concordo, né, com o ponto de vista, porque muitos casos temos, e eu quero aqui até tocar esta que tem sido não muito divulgada, mas realmente acontece entre os casais, né? Quando não há um consentimento para o ato sexual, muitas vezes, principalmente, né? Aí nos casais, vamos tocar mais nesta componente, ele também acontece. Acontece essas situações e nós estamos diante aqui de uma situação desse gênero. Quero comentar um pouquinho mais? Eu quero, por acaso, atrever-me a Uhum. dizer que até o fato de o parceiro ou a parceira impedir o Uhum. uso de métodos contraceptivos, Ok. violar os direitos sexuais e reprodutivos, é um tipo de abuso sexual. O impedimento Ok. de contraceptivos, neste caso, preservativo ou outro tipo de método, que possa prevenir algum tipo de doença, é algum tipo de abuso sexual. Isto acontece muito em casais, ok? O aborto, por exemplo, forçado, é algum tipo de violência de natureza sexual. Forçar alguém a prostituir-se, por exemplo, vulgo cafetões, de Pois. abuso. Uhum. São vários, podemos acreditar que existem vários tipos que de alguma forma estão latentes, estão escondidos e não são divulgados. E muitos Uhum. deles, falta de conhecimento, sofrem calados em casamentos. E poderia-se muito bem, por isso que estamos aqui, é uma das formas também de lidar com este tipo de problemática, é falar sobre o assunto, é divulgar-se assunto, é divulgar-se matérias ligadas a esse assunto. Por isso estamos aqui para discutir essa temática. Exatamente. Ok. Sim, porque às vezes o casal pensa que, pronto, por ter casado, por estar a coabitar com esta pessoa, tem todo o direito de fazer e desfazer usando o corpo e a liberdade da outra pessoa, né? Desde que o mesmo se sinta realizado ou satisfeito. Então, temos necessariamente que olhar para esta componente, né? Como uma componente de abuso sexual, né? Porque aqui, como tal, o que nós queremos é expandir esta informação e mostrar realmente
a dimensão em que nós estamos a caminhar e o que é que nós podemos fazer para melhorar certas situações. Porque cada um, vamos entender dessa forma, tem os seus direitos com o seu próprio corpo, né? E tem a liberdade de dizer quando usa, quando dá liberdade para determinados acontecimentos, determinados toques e tudo mais. Imagina, antes de nós desenvolver, há uma componente que eu também analiso muito, né? E que tem muito, está completamente ligada com o abuso sexual, que é exatamente o ato de muitos adultos colocarem menores a fazerem certas situações que muitas vezes pronto, acabam sendo lesivas à própria liberdade sexual deste mesmo menor. Aqui, por exemplo, vou falar da questão de adultos obrigarem, forçarem crianças a verem conteúdos nocivos, né? Filmes, de pornografia, verem imagens de pessoas que mostram a nudez. No seu ponto de vista, também concorda com esta ideia que é uma prática de abuso sexual. Plenamente, plenamente, Altino. Porque, como bem falamos inicialmente, o envolvimento deste conteúdo contra a vontade, o envolvimento deste conteúdo desta natureza, que de alguma forma constrange o outro e é contra a sua vontade, já é um tipo de abuso. A exposição a crianças a este tipo de conteúdo, como bem disse, pornografia, por exemplo, é um tipo de abuso sexual. Nós violamos os direitos sexuais da criança, porque estamos a considerar que é uma criança e tem conteúdos que de alguma forma são chocantes para ela, tem conteúdos que de alguma forma ela não está preparada para conceber e começar a entender a natureza deste tipo de conteúdo, porque é intimidade, é invasão de intimidade. Então é de alguma forma um tipo de abuso sexual. Ok, ok. Pronto. E é claro que no ato de abuso sexual, né, nós temos contemplado várias práticas de abuso sexual que deixam marcas físicas no corpo da própria pessoa, né? E pronto, eu já me deparei aqui com crianças que foram, inclusive, abusadas sexualmente e o agressor, né? Nesse caso, um abuso sexual com penetração, né? E pronto, o indivíduo mutilou praticamente o corpo, o órgão genital desta mesma criança e pronto, são às vezes atos que nós contemplamos e vimos e do ponto de vista de saúde mental, podemos considerar que esse indivíduo é um indivíduo são, agiu apenas por um estímulo que surgiu do momento ou como é que nós podemos escrever, do seu ponto de vista, este mesmo indivíduo? Bom, é interessante essa questão porque é uma das coisas que às vezes falhamos, nosso sistema às vezes falha nesta questão. Todo tipo de agressor é olhado do ponto de vista criminal, não só em casos de abuso sexual, é muitos outros problemas em que o agressor é simplesmente tratado sob o ponto de vista criminal. E esquece-se de olhar para as outras dimensões deste indivíduo, porque é uma pessoa, ok, que tem processos cognitivos. Nós, como seres humanos, temos, por natureza, né, consideramos normal algum certo tipo de reação, certo tipo de emoções, certo tipo de pensamentos. Então, quando alguém tende a manifestar um comportamento que está muito fora do padrão, então há uma necessidade de olhar-se para este indivíduo com um olhar clínico, de uma outra forma, muito mais do que um olhar criminal. Não digo que não devemos olhar para este indivíduo do seu ponto de vista criminal, mas há uma grande necessidade de olharmos para este indivíduo. Quais são as motivações para este tipo de... Isto acontece não só antes de chegarmos mesmo para estas questões de abuso, que são questões graves, isto acontece mesmo desde a tenra idade. Nas escolas, por exemplo, temos crianças que são que fazem bullying, né? Que são neste caso os agressores. Muitas vezes nós não olhamos para essas crianças do ponto de vista clínico, psicológico, ou de problemática, ou de motivação. O que faz com essa criança seja aqui, seja agressora nesta relação de bullying. Sempre focamos na vítima, esquecemos um bocadinho de olhar. E às vezes tudo começa aí, porque esta criança vai crescer que amanhã será um violador, por exemplo.
Então, são várias coisas que estão por detrás de pessoas com comportamentos antissociais, né? Então, geralmente são pessoas com certo perfil que merece a atenção de profissionais de saúde mental. Por que eu digo isso? Muitas vezes o agressor é alguém com tendência a baixa autoestima, por algum motivo, né? Geralmente pessoas com baixa autoestima são pessoas que dão pouco valor a si mesmos, são pessoas retraídas de alguma forma. Então, como forma de sobressair, como forma de impor o seu poder, tem tendência a agredir o outro. Esta agressão pode até ser sexual, ok? Ou pode ser de outra natureza, outro tipo de agressão. Então, como forma de impor o seu poder, esta pessoa tem tendência a agredir a outra ou os outros. São pessoas que geralmente têm dificuldade de estabelecer relações saudáveis, relações interpessoais. Então, por esta dificuldade, eles acabam não tendo facilidade de adquirir ou de satisfazer o prazer, por exemplo, sexual de forma natural, negociada. Então, por conta desta dificuldade, eles podem ter tendência a, a agressões sexuais ou a abuso sexual para poder satisfazer aquilo que são os seus desejos. E geralmente são pessoas com tendência a algumas perturbações mentais, né? Como, por exemplo, o transtorno de personalidade antissocial. O transtorno de personalidade antissocial são indivíduos que têm dificuldades de respeitar os direitos dos outros. Isto como não como um problema momentâneo. Faz parte. Nós, quando falamos de transtorno de personalidade, estamos a falar de um padrão de comportamento que é repetitivo, que faz parte do indivíduo, que de alguma forma lhe identifica, ok? Então, são pessoas que têm tendência a violar os direitos dos outros, são pessoas que têm tendência a não respeitar os direitos dos outros, são pessoas que têm tendência a não sentir muito, não ter esta questão de empatia, não sentirem muita culpa pelo que fazem. Mas isto dá-se por vários outros motivos. Podem ser indivíduos que, em suas infâncias, poderão ter sofrido algum tipo de abuso, seja sexual ou, ou abuso de outro tipo de natureza. Okay? Então, são indivíduos que poderão ter tido infâncias muito conturbadas, que de alguma forma acabam se tornando indivíduos com devido comportamentos na adolescência. Um pouco mais tarde, quando atinge a fase adulta, desenvolve este tipo de personalidade antissocial. E em casos mais graves, são pessoas que desenvolvem psicopatia. Que psicopatia é o estágio mais grave de transtorno de personalidade antissocial. Eu acredito, Completamente doentes. então, o que acredito eu que já vimos quase todos em filmes, perfis de psicopatas, comportamentos de psicopatas, é uma realidade. Escondida em muitos de nós, mas é uma realidade. Temos que começar a considerar que algumas destas pessoas podem, de alguma forma, ser ou ter este tipo de problema, de psicopatia. Acredito eu, se fazermos uma análise de verdade nas penitenciárias, poderemos encontrar talvez 50% de pessoas que tenham este tipo de problema que é a psicopatia. Então, fora isto, poderá existir outro tipo de perturbação psicológica ou perturbação mental que poderá ser descoberto quando feita uma análise sobre estas pessoas. E tem outras questões a nível psicológico, como alguns transtornos a nível psicológico, como, por exemplo, um, como é que se diz? Indivíduos com Nós podemos falar aí dos transtornos da sexualidade também, podemos falar das parafilias, né? Então, são com algumas parafilias. Parafilias que são algumas fantasias ou padrões de comportamentos sexuais que são considerados fora do normal, ok? Exato. São indivíduos que têm a satisfação sexual, têm tendência a gostar ou a ter comportamentos fora do comum, podemos assim referir. Falamos, por exemplo, de um termo muito conhecido, que é pedofilia. É um termo muito Sim. conhecido e muito usado. O que isso significa? Já tem a pedofilia, deixa-me só ajudar, fetiche, né? Fetichismo, né? Voyeurismo, pronto, e outras mais, né?
Uhum. Então, alguém com este transtorno, com esta condição psicológica de pedofilia, estamos a dizer que é alguém que só consegue satisfazer, só consegue atingir, só consegue ter atração sexual por menores, Uhum. ok? Quando digo menores, claro, dependendo do contexto, da idade, e dependendo dos países, mas ele só consegue atingir a satisfação ou o desejo sexual com menores. É alguém com uma condição psicológica que deve ser olhado sob o ponto de vista também psicológico. Então, há pessoas também com histórico de trauma, histórico de abuso, de algum tipo de abuso na infância, eh, pessoas com histórico de pais, por exemplo, que abusavam, bebiam, como é que é? Usavam de forma abusiva álcool ou outras drogas, podem dar tendência a ter comportamentos ajustados no futuro e tornarem-se talvez agressores ou violadores sexuais em algum momento das suas vidas. Pronto, Então, então, olhando sob o ponto de vista clínico do agressor, são pessoas com este tipo de comportamento que aqui levantamos. ok. Pois é. Uma das grandes questões que leva os abusadores a praticar tal ato tem sido as crenças, né? Exato, é uma das coisas que eu, em particular, tenho vivido, né? É uma das coisas que eu tenho vivido. Importa referir isso, que uma das coisas que está por detrás das agressões sexuais, grandes fatores de risco, são questões culturais, são Pois. crenças. Uhum. E isto, em algum momento, mais do que ser um fator de risco para agravarem este tipo de casos, consta uma barreira também, para nós que trabalhamos no sentido de erradicar. São barreiras que nós encontramos no nosso dia a dia, no nosso trabalho, no âmbito de prevenção, no âmbito de divulgação de informação. Encontramos lá várias crenças que são nocivas para a mulher, para a criança, para a saúde no geral, né? Ah, pelo menos em Moçambique, né, no contexto em que nós trabalhamos, já deparamos com casos em que não se pode denunciar porque por conta de reputação, por exemplo, do agressor, não se pode denunciar. E outra coisa também que faz com que torna uma grande barreira para denúncias e reporte deste tipo de caso é que geralmente o agressor é alguém que faz parte mesmo, é alguém da família, podemos se referir, alguém da família. Então, isso torna. Toma gira? Ok. Bom, eu fiquei aqui sem. Bom, estou aqui não, sem o sinal, sem o seu sinal. Bom, penso que eu devo estar no ar, né? Deixa aqui confirmar através do meu aparelhinho. Está tudo em ordem, né? Vamos lá, vamos lá. Pronto. Estamos aqui com dificuldades em conectar com Magira. Vamos lá. Uh, Pronto. A Argentina também não consegue ouvir, então deve ter havido algum problema aqui com o sinal do Magira, mas vamos aqui aguardar e ver então se conseguimos, obviamente, conectar. Deem-me aqui uns instantes, Argentina. Olha, está conosco também, deixa eu ver aqui a Fanny Alexi. Fanny, boa noite. Desculpa, não sei se ainda está aí conosco, né? Boa noite, obrigado também pelo seu contacto e audiência. Gerson Francisco, Armando Francisco também está aí do outro lado. Gerson, um abraço. Dário Rombo, Dário, um abraço também por estar aí do outro lado. Giovana da Silva, já que apresentamos, né? Enquanto isso, vamos tentar continuar aqui a fazer os contactos com uma gira, né? Pronto, vamos lá ver. As comunicações são de longe, caríssimos. São de longe. Aqui
Angola e Moçambique, né? Então é normal que tenhamos estas falhas, né? Mas estou aqui então a fazer novamente os contactos para conseguirmos ter uma gira. E está uma live muito boa, pronto, agora mesmo saiu. Está uma sessão agradabilíssima, né? E nós estamos aqui então a abordar sobre a temática. E o doutor Magira ia então fazendo aqui a abordagem sobre o contexto moçambicano relativamente à problemática do abuso sexual, né? Como é que esta temática tem sido vista, notada, encarada aí por estas realidades, né? E aqui nós também partimos muitas vezes, nós temos muitos casos de abuso sexual que são cometidos por indivíduos que também são muito apegados aos princípios culturais. Nós estamos aqui a falar de crenças, né? Indivíduos que eu vou trazer aqui duas realidades. Primeiro, consultam senhores, senhoras que dizem que podem dar riqueza, podem automaticamente colocar esses indivíduos numa posição acima daquilo que elas estão agora, ou seja, alcançar a autorrealização, alcançar prosperidade financeira, alcançar status social. Então, nós aqui temos esta realidade. E esses indivíduos procuram estas pessoas, no sentido, então, de melhorarem as suas condições de vida. Mas quais são as condições? As condições, uma delas é esta, né? Que este indivíduo deve, obviamente, invadir a liberdade sexual de outra pessoa, fazendo o quê? Deitar-se com uma criança, deitar-se com uma idosa, e muitas vezes essas pessoas têm um certo laço de consanguinidade com um frator, com um agressor, com o indivíduo então que vai, por sua vez, praticar este mesmo ato, que é o ato de abuso sexual. Outro caso ainda que nós também podemos aqui, por sua vez, notar muito na nossa realidade e que está ligada com também princípios culturais, com a componente cultural que nós levantamos aqui como uma questão também que levam os atos de abuso sexual a acontecerem, é relativamente à componente do indivíduo entender que ele é o pai, que ele é o progenitor, é ele quem gerou aquela criança, aquele menino, aquela menina, e muito frequente nas meninas principalmente, o pai entender, o padrasto entender, mas é mais os pais, né? Entenderem que devem ser eles os primeiros a provarem da fruta. Eu já vi casos, já deparei com casos desta natureza, com casos desta mesma realidade. Então, nós aqui temos que prestar atenção que estes são alguns dos fatores que levam, então, certos indivíduos, algumas das causas que levam certos indivíduos a abusarem sexualmente de uma criança, principalmente, de um adolescente e de outra pessoa qualquer, os idosos também. E muitas vezes, estes, em termos de perfil do agressor, eles conseguem identificar pessoas que muitas vezes são inofensivas, muitas vezes são pessoas que não conseguem se defender, muitas vezes são pessoas que podem facilmente sofrer o ato de abuso sexual sem muita barreira, sem muito impedimento. E falamos aqui também, e vou aqui mostrar que outra causa que leva ao abuso sexual é, na verdade, uma causa mais do ponto de vista psicológico. Nós estamos aqui a falar de doenças do fórum mental ou do fórum psicológico. Aqui estamos a falar dos transtornos da sexualidade, né? O Magira fez menção aqui a componente da pedofilia. Quem são os pedófilos? Obviamente, vulgarmente nós ouvimos pedófilos são aqueles indivíduos não só que abusam sexualmente das crianças, mas há uma componente principal aí, são indivíduos que sentem atração pura e simplesmente só por crianças. São indivíduos que têm, sentem atração e vontade de ter um contato sexual, seja com ou sem penetração, só com crianças, né? Então esse indivíduo tem realmente esse transtorno nesta área e quando ele mantém um contato com criança, seja com ou sem penetração, este indivíduo sente-se que é realizado, sente-se satisfeito. Então vamos aqui entender realmente que este assunto é um assunto que merece a nossa atenção
e nós precisamos, obviamente, parar para analisar e vermos aqui, então, componentes para mudarmos esta realidade. Quero aqui também, enquanto tentamos aqui trazer de volta o Magira, mostrar aqui, viva, está de volta. Olá. Sinceras desculpas, eu tive aqui uma conexão, acabei recebendo Pois, uma chamada da tá, minha internet. sem problema. A gente percebe, né? As comunicações em direto são sempre assim. Antes de nós continuarmos, deixa eu só saudar aqui também o Idalécio Larry Hernani, né? Prontos. Boa noite, estou acompanhando também esta live, tema muito interessante. Obrigado, Idalécio, por estar aí do outro lado. Bom, Idalécio, obrigado. Dá-lhe esse meu contacto, Magira, então já aí do outro lado. Olha, a Argentina traz aqui, Magira, traz uma realidade. Ela diz que outro dia acompanhou sobre o pacto dos pastores que deviam manter relações com mulheres virgens. Ui, É quero exatamente acreditar isso que eu que ia a falar. maioria. Sim, sim. É exatamente deste assunto que eu ia falar quando a rede cortou, Tá à vontade. porque, porque eu dizia que é uma realidade que nós cá enfrentamos bastante e tem se tornado uma grande barreira para nós que trabalhamos diretamente com este tipo de situações e casos, trabalhamos no sentido de promover ah, este tipo, divulgar esta informação, no sentido de erradicar este tipo de atos. Então encontramos na comunidade várias barreiras ligadas a questões mesmo culturais e crenças. Um dos casos, uma das situações é esta que a Argentina aqui mencionou, mas temos também pacto de pessoas que vão aos curandeiros, que acho que em Angola chamam de quimbandeiros, algo parecido. Quimbandeiros. Pois, nós chamamos quimbandeiros. Curandeiros também, né? Nós aqui E temos os os quimbandeiros, temos que os curandeiros, né? bruxos, né? Então, Pronto. eles vão a propósitos de ganharem algum poder, de ficarem ricos, com algum propósito, em que lá, para atingir esse propósito, são mandados fazer alguns tipos de atos que de alguma forma são prejudiciais ou são nocivos para a saúde, em particular da mulher ou da criança, como, por exemplo, envolver-se com crianças. Eu já ouvi em algumas culturas ou algumas localidades que para curar o HIV era necessário que as pessoas envolvessem com virgens, crianças em particular, né? Então isso de alguma forma fez com que o índice de abuso sexual aumentasse naquela localidade. Então, há vários outros atos, como por exemplo alguns que, né, sabemos que são importantes. É importante que as raparigas e os rapazes também em algumas comunidades, eles passem por ritos de iniciação. Nós não estamos para erradicar ou fazer com que eles deixem aquilo que são as suas culturas, mas dentro deste tipo de atividades, existem questões ou existem atividades que são de alguma forma nocivas à saúde destes adolescentes, destas raparigas ou desses rapazes, como a mutilação, por exemplo. Mutilação genital é algo é uma transgressão aos direitos sexuais da Exatamente. mulher. Então, são atos que nós encontramos dentro das comunidades, quando nós vamos lá para conversas assim abertas com eles, que de alguma forma chocam com aquilo que são os direitos sexuais e os direitos reprodutivos da- das mulheres, dos homens e no geral. Ok, ok. Bom, e já agora que tocou neste ponto, eu quero aqui também trazer uma outra realidade que é da Angola, a mutilação genital, realmente. A mutilação genital, fora a exploração sexual, tráfico de mulheres, que também são outros problemas. Mas sobre a mutilação genital, e infelizmente a cultura parece que andou cega em algum momento, né? Parece que andou cega, porque tem muitos princípios culturais, né, que violam muito a liberdade da pessoa humana, violam muitos direitos da pessoa humana. Inclusive, nós aqui temos uma cultura, uma zona específica do país onde tem a cultura do EFICO, né, chama-se assim. EFICO é um princípio
cultural que estabelece que a mulher, na fase de transição da adolescência para a juventude, ou melhor, da infância para a adolescência, ela é isolada numa zona específica de uma aldeia, em que ela vai ser preparada para se tornar mãe. Até aí tudo ok, está tudo bem. Esse preparativo para ser mãe estará com pessoas que vão instruí-la, né, como cuidar do marido, como cuidar dos filhos e tudo mais. Mas o ponto negativo, né, a baixa desse princípio cultural, é que a mulher sofre uma mutilação genital. Ou seja, nesta mesma cultura, a mulher sofre uma espécie de uma castração feminina, nós chamamos assim, né? Nós os especialistas chamamos de castração feminina, que é o que é o clítoris da mulher é cortado, né, aqui, nesse ato cultural, nesse princípio cultural. E posteriormente essa mulher cresce, né, mas ela cresce já uma mulher mutilada, uma mulher debilitada, né, porque segundo, né, os princípios aqui dos nossos eh, mais velhos, vamos assim dizer, eles dizem que é uma forma de prevenção do lar que um homem constitui com aquela mulher, porque se a mulher lhe é cortado o clítoris, ela não sente prazer nas relações sexuais. Se o seu marido for à guerra, ela poderá esperar até 10 anos e não vai envolver-se com nenhum outro homem. Quer dizer, a mulher aí serve apenas para um instrumento de satisfação do homem e também como um meio para a reprodução da família, né? Para ter filhos e tudo mais. Por Então, acaso, temos aqui. Uhum, é muito triste e vejo que compartilhamos também de alguns hábitos culturais. Cá também temos uma zona em que uhum, tem outro tipo de hábitos, certamente com muito trabalho sendo feito até hoje. São limadas algumas atividades, são limados alguns pontos, quando trata-se mesmo dessa questão de ritos de iniciação. Mas já há semanas, semana passada ou antepassada, eu estava numa reunião sobre engajamento masculino, que é uma das formas também que pode ajudar-nos bastante, né? É uma das formas, um dos métodos que estamos a adotar cá, que é ajudar-nos a bastante a, de alguma forma, diminuir o índice de abuso sexual. Porque lá discutíamos questões mesmo de gênero, poder, envolvimento de homens nesta questão de relação de poder. Nós notamos lá, lembrei-me disso porque falava que a mulher ela é ensinada a cuidar do homem, servir só para a reprodução e por aí vai. Nós discutimos bastante lá a questão de o homem também ser ensinado muito cedo esta superioridade que ele poderá ter, esta relação de poder que ele tem sobre a mulher. Ok? Então é uma das coisas que parece pequena, parece normal que o homem tenha mais poder que a mulher, mas futuramente poderá ter consequências a longo prazo às vezes. Ok? Porque quando o homem cresce sabendo que eu sou superior à mulher, não há negociação. Como dizia, uhum. existe dentro de casamentos onde o homem é quem deve querer o sexo, por exemplo. Né? Porque ele foi ensinado, muitas vezes as coisas partem da base. Ele é ensinado esta relação de poder, esta superioridade que supostamente ele tem. Então ele é ensinado superior e a mulher também é ensinada que é inferior. Por isso que há muita submissão. Quando nós falamos de submissão, não vamos entrar naquelas questões de não, porque pode não haver submissão, mas tem aquela porque é uma pode levantar outra, mas a mulher é ensinada uma submissão até quando há violações de direitos humanos, direitos reprodutivos, sexuais e reprodutivos. Então, esta submissão deve ter limites, ok? Quando viola aquilo que são os direitos humanos no geral, é importante que percebamos que aqui já não há uma boa relação entre este casal, por exemplo. Né? Existem culturas onde dizem que a nossa cultura está acima dos direitos humanos. Não pode haver esta coisa. Né? Nossos hábitos culturais devem estar. Deve haver um equilíbrio entre nossos hábitos e aquilo que são os direitos humanos, aquilo que são os direitos sexuais e reprodutivos. Então, na comunidade, nós temos feito um trabalho bastante de divulgação de informação, de treinamentos, de engajamento de homens na responsabilidade
habilidade que eles têm na desmistificação deste conceito de poder ilusório, posso assim referir, que eles têm também, porque de alguma forma vai ajudar a trazer um equilíbrio naquilo que é não só questões de abuso sexual, outro tipo de violência que temos visto existir. Como eu disse inicialmente, o abuso sexual muitas vezes coexiste com algum outro tipo de violência, seja físico ou psicológico. Ok, realmente. Parece que temos que realmente prestar mais atenção aos direitos, não da mulher, da pessoa humana em si, né, para evidenciarmos e protegermos aqui com que certas coisas acontecem. Porque até, inclusive, imagina, se formos apreciar aqui, até quando os países têm guerra ou estão em guerra, né, também se violam muitos princípios. Primeiro, um dos direitos que é violado é o direito à vida, porque os políticos brigam, né, discutem e quem sofre é o povo inocente. Mas também estou a tocar aqui na guerra para mostrar que também quando um país está em guerra com outro, ou quando há guerra entre nações, há os famosos crimes militares, e um deles é exatamente também a violência, o abuso sexual, né? Porque eu estive aqui a acompanhar agora, sabemos que há uma guerra que se fala mais agora, que é entre a Ucrânia e a Rússia, e já ouvi casos de também abuso sexual, violação sexual nesses crimes de guerra. Então, o homem parece que aí aproveitam-se muitas vezes dessa situação, né, desastrosa das nações, do país, né, em questão, para praticar esses mesmos atos. Agora, quero aqui, pronto, o Magira esteve aqui a mencionar algumas formas de abuso sexual, né? Eu queria que nos voltasse a reiterar alguns pontos, porque falamos aqui que, obviamente, forçar uma criança a ver conteúdos nocivos, né? No caso, expô-la a imagens, a nudez, né? Nudez seja em fotografias, seja uma pessoa humana em si, fazer isso em loco, né? Ao vivo, também é um ato de abuso sexual, né? Muitos adultos também obrigam certas crianças a manusearem os seus órgãos íntimos, né? As partes do corpo que ao toque estimulam algum prazer, alguma sensação de satisfação, levam a algum certo clímax. Queria ouvir também de si um pouquinho mais sobre estas formas que o abuso sexual pode acontecer. Exato. Inicialmente falamos que a questão do abuso sexual é abrangente, né? E por isso que nós estamos aqui nós a ter esta conversa e a divulgar esta informação para que fique claro que o abuso sexual é muito mais do que penetração, muito mais do que estupro como tal. Então, existem várias formas, existem esta questão de abuso sexual pode abranger para vários tipos de ambiente ou de natureza, porque simplesmente o fato de envolver alguém a qualquer forma de atividade sexual ou conteúdo sexual sem o seu consentimento pode constituir-se isto um abuso. Quando nós falamos sobre parafilias, tem umas que chama-se exibição, ok? Exibicionismo. Uhum. Onde o indivíduo sente prazer, encontra prazer em exibir suas partes íntimas aos outros, ok? E isto é um tipo de abuso sexual, ok? Porque nós invadimos de alguma forma a privacidade do jogo, neste caso da vítima. Então, o exibicionista, ele sente prazer em expor as suas partes íntimas, sejam, independente sejam para menores ou adultos, mas ele tem tendência a encontrar prazer nisso. É uma forma de abuso. Então, o simples fato de ele expor as suas partes íntimas é um tipo de abuso sexual. Temos também uma parafilia muito estranha, que é o froteurismo, que é a questão, esta é incrível, não sei se isso acontece em Angola. Aqui em Moçambique nós temos os chapas, né? Os chapas são os transportes públicos, em Ok. que são de chapas, em que eles enchem tanto, ficam tão lotados, em que onde as pessoas conseguem tocar-se e ficam mesmo juntas, ok?
E por falar, submetemos a isto. Então, existe um tipo de parafilia em que o indivíduo atinge o prazer sexual esfregando suas partes íntimas em outros, ok? Então, este indivíduo são indivíduos que, pela natureza do nosso país, por exemplo, se eles quisessem satisfazer seus intentos sexuais, poderiam envolver-se nestes transportes públicos em horas de pico e estarem a satisfazer aquilo que são os seus desejos sexuais. Note que nós já ouvimos histórias de pessoas, de mulheres em particular, que dizem que já tiveram situações, experiências no chapa de pessoas que elas sentem que está a fazer isso de propósito, não é pela natureza do transporte, não é pela situação, como tem acontecido muitas vezes, não tens opção, estás ali diante de pessoas apertadas, mas tem mulheres que contam histórias de pessoas que elas percebem que isto é propositado. E tem pessoas que contam histórias de pessoas que são recorrentes. É a mesma pessoa que eu tenho notado. Ou as pessoas contam sobre alguém com quase as mesmas características. Então é muito provável que seja alguém que esteja neste tipo de condição psicológica, de ela sentir este prazer ou ter essa sensação, este prazer sexual em esfregar-se diante das outras pessoas. É um tipo de condição psicológica também. E as parafilias são muito bem escondidas, sendo coisas mais íntimas, né? É muito difícil. Primeiro, é difícil descobrir que seja um problema de natureza sexual, porque poucos têm conhecimento sobre isso, ok? E eles, neste tipo de caso, aproveitam-se em momentos de pico e satisfazem seus intentos sexuais. Porém, é um tipo de abuso sexual também, que Ok. merece. Sim, também ser falado, realmente concordo. Bom, aqui nós não temos muito este caso, né? Eh, mas eu já ouvi também, esta realidade tem sido muito frequente no Brasil. No Brasil já ouvi muito, né? Fala-se muito, eles chamam ônibus, nós aqui chamamos autocarros, né? Autocarros, acredito também já alguns chamam de machimbombo. Não, machimbombo é comboio, autocarros, chamamos autocarros, né? Então, não temos muito esses casos, mas eu não descarto a possibilidade de também acontecerem, né? Porque os aproveitadores e os doentes mentais, permitam-me, obviamente eles são oportunistas, aproveitam a situação para fazer das suas, né? Mas não, não falamos muito desses casos. Agora, um outro que se calhar não seja propriamente um abuso sexual, e é uma parafilia, que nós vivenciamos muito aqui, é a necrofilia, né? Eu vou dizer, nós vivenciamos muito porque tem sido muito reportado. Já ouvimos de homens que desenterram cadáveres para ter contactos sexuais. E acho que aqui, Magira, nós vamos recair novamente na componente das crenças, não é? Claro, Porque o indivíduo que faz sexo com morte, né, obviamente não tem uma explicação. Fora a uma doença mental, a um transtorno mental grave, não há uma outra explicação a não ser a crença que este indivíduo tem em algum tipo de promessa, né, em algum tipo de voto que tenha feito. E nós aqui já vivenciamos isso. Recentemente ainda falou-se e pronto, parece que agora de tempo em tempo passa algum caso na televisão por aqui e nós vimos realmente essas realidades. Então, são atos reprováveis. Né? E daí que nós falamos, enquanto psicólogos, devíamos olhar esses indivíduos não apenas do ponto de vista sancionativo, punir o indivíduo, mas do ponto de vista psiquiátrico, né? Porque isto realmente é um problema de uma destruição grave da capacidade cognitiva, da capacidade de inteligência, né? De saúde e bem-estar do próprio indivíduo para chegar até esses extremos. Não sei se aí, em vossa realidade, também já houve reportes relativamente a isto. muito poucos, mas certamente já. Questões de crenças, porque temos enfrentado ultimamente esta questão de imediatismo e as pessoas recorrem
alguns hábitos, alguns recorrem a meios que de alguma forma consideramos estranhos e acabam sendo exigidos com que eles cometam certas ou façam certas coisas que, a nosso ver, pode não ser normal e pode ser clinicamente talvez diagnosticado. Ok? Se não for desta forma, então certamente é mesmo questão mesmo de, de crenças. Mas uma coisa que eu queria muito deixar ficar é que quando há casos de abuso sexual, há várias sequelas que ficam na vítima, ok? E é muito importante que nós notemos isto, notemos isto. Há várias sequelas, mais do que consequências físicas, que são bem visíveis, e com o tempo elas podem facilmente talvez sarar. Existem aquelas sequelas que são psicológicas, emocionais. Existem feridas emocionais, ok? Pessoas que de alguma forma sofrem ou sofreram casos ou situações de abuso sexual, são pessoas que ultrapassar este tipo de caso sem acompanhamento psicológico pode ser muito difícil, muito complicado, às vezes talvez impossível para muitos. Acredito eu que existem várias pessoas que viveram situações traumáticas, não só esta questão de abuso sexual, que foram aprendendo a lidar com estas situações, porém não estão curadas. Eu uso o termo curar, porque precisam passar por um acompanhamento de um profissional. Né? Existem muitas pessoas com transtornos de estresse pós-traumático que mente estejam bem, ok? Mas, na verdade, elas não estão, porque tem alguma ferida emocional que não foi curada. E o curar esta ferida emocional é um acompanhamento por um profissional de saúde mental. E muitas vezes uma coisa que eu queria muito falar são os sinais. Como é que nós podemos perceber que esta pessoa pode estar a vivenciar uma situação que talvez mereça a minha atenção? E Porque nós temos. era aí mesmo, desculpa interromper, imagina. Era antes de avançarmos para as consequências, eu quis exatamente chegarmos aí. Como é que nós podemos identificar, né, principalmente até em crianças e adolescentes, principalmente, porque pronto, idosos também, né? Mas os jovens, adultos, né? Muitas vezes já conseguem comunicar diretamente, né? E as crianças e adolescentes muitas vezes são mais vítimas. Eu, por exemplo, já tive a acompanhar o caso, vou mesmo já passar a palavra, não vou comentar muito, Ok, de uma rapariga que sofreu um abuso sexual, né? Felizmente não foi com penetração. E isso aconteceu com um motoqueiro. Ela estava a se transportar de uma zona para outra, né? Pegou a moto, como um mototáxi normal. O indivíduo desviou a rapariga até um terreno baldio, né? E pronto, sacou uma faca, ameaçou a rapariga, despiu a rapariga e pura e simplesmente abusou dela. Depois, o que aconteceu? A rapariga estava com dificuldades no sono, na alimentação e tudo isso mais. Então, quero aqui mesmo deixar para si, né, este momento para esboçarmos aqui um pouquinho sobre os sinais. Né? Desculpa lhe tirar a palavra. à vontade. Na verdade, quando falava sobre este caso, eu tive um caso quase que similar, porque uma das coisas que nós temos tanto, eu em particular, já trabalhei numa unidade sanitária em que, sem querer exagerar, todos os dias tinha que ter um caso. Todos os dias. Quando digo, quando eu trabalhava 5 dias por semana, atendia 5 casos. Isto era uma situação mesmo muito gritante e preocupante, ok? E se formos a notar, estas questões de abuso sexual, muito mais do que traumatizar a vítima, as pessoas envolvidas, as pessoas que ouvem, as pessoas que lidam com aquilo de alguma forma podem ser traumatizadas. Então é muito importante que nós sejamos vigilantes. E em crianças, como é que nós podemos notar, por exemplo, em crianças, Hoje. a criança pode ter sido vítima ou está a ser vítima de abuso sexual? Um dos sinais mais claros, os mais claros são os sinais físicos, né? Nós, como pais, neste caso mães, ou pais que cuidam da criança, é importante que sejam vigilantes quanto aos sinais físicos, né? Algumas lesões inexplicáveis, lesões até na zona genital em particular, né? É por isso que é muito importante que os pais,
de vez em quando, né, se a filha estiver numa idade que dá para a mãe ou o cuidador ajudá-lo na limpeza, no banho. Às vezes é muito importante, são nesses momentos onde nós descobrimos algumas anomalias. É daí onde podemos começar a questionar. Então, um dos sinais claros são mesmo questões físicas, lesões físicas. Né? Mas um outro sinal muito gritante são mudanças bruscas de comportamento. As crianças, nossas crianças nós conhecemos. A partir do momento que nós notamos uma mudança brusca de comportamento da nossa criança, temos que começar a suspeitar que alguma coisa não está bem com ela. E esta alguma coisa pode ser um tipo de abuso sexual. Sendo que a criança tem dificuldade de expressar isso, ela vai expressar através de comportamentos. Agressividade, isolamento, dificuldades no sono, dificuldade de alimentar. E algumas crianças, acredita, acabam desenvolvendo aquilo que chamamos de mutismo. Elas não falam definitivamente nada. Muito mais do que não falar sobre o abuso em si, elas têm dificuldade de comunicar, de falar no geral. São crianças, imaginemos uma criança está tendo um desenvolvimento, né? Começa a desenvolver a fala, a sociabilidade. Depois de um tempo para o outro, regride. Ela perde praticamente a habilidade de fala que tinha. Então, por conta do trauma que pode estar a vivenciar ou ter vivenciado com abuso sexual. Então, nós temos que ter muita atenção em qualquer que seja a mudança de comportamentos dos nossos filhos. Não só pelo fato de abuso sexual, mas outro tipo de problema poderá estar a ocorrer com esta criança. São crianças que realmente tornam-se irritáveis do nada, né? Elas têm esta mudança, esta irritabilidade assim do nada. Elas começam a ter medo de, por exemplo, lugares, de pessoas. De repente, criança tem medo de. Imaginemos que o agressor tem uma certa característica. É um homem adulto. Então, esta criança começa a ter receio, medo de pessoas com características similares, por exemplo. Né? Então, é um sinal de que alguma coisa não está bem com esta criança. Então, as crianças começam a regredir em termos de desenvolvimento escolar. Né? Nós notamos que ela, né, de repente começa a ter um mau desempenho escolar. Então, pode ser um sinal de que alguma coisa não esteja bem com esta criança. Mais do que abuso sexual em si. Pode ser alguma questão mesmo na escola, bullying ou algo parecido, ou mesmo estar a ocorrer na escola com professores e por aí vai. Então, nós devemos prestar atenção, muita atenção neste tipo de sinais. E às vezes crianças que elas têm a capacidade de expressar comportamentos sexuais, né? Muito claros e acima, ou Tirou o plano não. da boca. Então, eles podem dar alguns comportamentos sexuais não explícito para a idade delas, né? Com os detalhes. Então, pode ser um sinal de que esta aprendeu na prática, de alguma forma. Então, é um sinal para nós, como cuidadores, prestarmos atenção às nossas crianças. Agora, em adultos, é muito mais fácil porque elas conseguem expressar-se, mas nem todos podem expressar-se. Né? Podemos também notar alguns comportamentos, algumas mudanças de humor em adultos. Né? Baixa autoestima, isolamento, tristeza profunda, dificuldade em socializar-se, também problemas de sono, alimentação, uso abusivo de álcool ou outras drogas, por exemplo, entre casais ou entre parceiros, de repente o parceiro ou a parceira começa a mostrar dificuldades, né, no desempenho sexual relativamente ao anterior, né, começa a evitar o sexo, por exemplo, começa a não mostrar nenhum interesse ou baixo interesse, neste caso que é a baixa libido, baixo interesse em atos sexuais ou relações sexuais, pode ser um sinal de que alguma coisa pode não estar bem. E muitas vezes nós somos psicólogos, os não psicólogos têm dificuldade de perceber, tentar perceber o outro, levam as coisas sempre para o lado julgatório. Porque não quer, porque está a xingar, porque conheceu outro. Por vezes não. Por vezes pode ser uma coisa muito séria que se sentamos e tentamos entender, perceberemos que ela precisa mais de nós do que nós julgamos, né? Então é muito importante que notemos esse tipo de comportamento em adultos. E outra coisa muito interessante
quando as pessoas passam por situações de abuso sexual é que elas têm tendência a ou ter vários comportamentos de risco, neste caso sexuais, acabam considerando o sexo como então Banal. acabam banalizando o sexo, então tem vários comportamentos de risco e desvalorizam o sexo com qualquer um, a qualquer momento, em qualquer lugar. Ou o contrário, nunca mais quer saber de sexo e nunca mais Pois. falar, não quer nem sequer um toque do homem. Imaginemos uma mulher casada que inclinou para esse extremo, não, querer ser, não mais querer saber de sexo, sexualidade, não mais querer ser tocada, algo do gênero. E se tem um esposo não muito compreensivo, poderá levar a coisa de um outro fórum e talvez agravar o sofrimento desta mulher. Então, é muito importante que nós nunca menosprezemos e desprezemos o sentimento do outro. Né? É importante tentemos sempre entender o que está a acontecer antes de julgarmos. Poderá ser alguém que está a sofrer e precisa de nós naquele momento e nós tendermos simplesmente a julgar. Então é muito importante que olhemos para este tipo de questões. No geral, essa busca de comportamento ou do humor é sinal de alguma coisa. Ok. Obrigado, Magira. E eu quero tocar aqui exatamente quando eu disse tirou-me o pão da boca, porque o comportamento muito sexualizado de uma criança, de um adolescente, tem de ser bastante chamativo, tem de chamar a nossa atenção para procurarmos perceber do porquê. Porque imaginamos que o indivíduo, ou a adolescente, no caso, não apresentava comportamentos desse gênero e de um momento por outro, de forma brusca, né, muda, altera o seu comportamento. E muitas vezes eles mostram isso através das vestes, né? Há uma menina que não vestia, se calhar, roupas que eram muito sensuais, apelassem muito ao seu corpo, chamassem muita atenção para o seu corpo, e do nada começam a optar por este estilo de vivência, né? Então temos que prestar realmente atenção a isso, aos pais, aos irmãos mais velhos, têm de ter isso como um sinal de alerta, né, para esta mesma criança. E tal conforme disse, muito bem, concordo, isso é um pedido de socorro não verbal, né? É praticamente uma forma delas mostrarem que alguma coisa está a correr mal, né? Está a correr mal. E muitas vezes também os casos de abuso sexual não são tidos, não são considerados, porque às vezes temos famílias muito fechadas, né? Famílias que onde o diálogo não é aberto, onde o diálogo não acontece, e é exatamente sobre família que eu quero recair agora. Imagina, temos notado que muitos casos de abuso sexual acontecem dentro da família. Exato. E também constitui também uma grande barreira para nós, porque acredita, o número de casos reportados ou estatísticas sobre abuso sexual, acreditamos que não seja, apesar de ser gritante e preocupante, mas acreditamos que não é, certamente pode ter muito mais, porque temos vários casos que não são reportados por conta de várias barreiras. Exato. E uma delas é esta, o fato de ocorrer dentro do seio familiar. É o padrasto, é o tio, é o pai. Então, pelo fato de saber que é alguém da autoridade, não posso denunciar, por exemplo, pelo fato de saber que mais que eu denuncie, amanhã voltaremos aqui juntos. Então, é importante que o sistema de os intervenientes, né, no tratamento deste tipo de casos, seja saúde, justiça, educação, sejam muito firmes em garantir com que, quando denunciado, garantir uma certa proteção para a vítima, neste caso. Porque uma das coisas que a gente receio é denunciar e voltarem para o mesmo seio em que está o agressor. Né? Então, há uma necessidade de desenhar um sistema de proteção desta vítima, independente de viver ou não com o agressor. Tem que haver sempre um mecanismo que, de alguma forma, lhe garanta uma certa segurança para poder denunciar. Porque uma das grandes coisas que nós estamos a tentar agora tentar trabalhar com ela agora é difundir a importância de denunciar este tipo de casos. Né? São casos que não podem ser tolerados, devem ser denunciados. Então, mas para tal precisamos trabalhar no sentido de garantir a segurança das vítimas. Então, é muito comum que este tipo de caso aconteça de facto dentro do seio familiar.
pelo fato, talvez, esta questão de relação de poder, né? Porque o fato de considerar que está sob minha tutela, está sob minha responsabilidade, está sob baixo do meu teto, então ele está numa posição de poder ou ela está numa posição de poder e acaba agredindo quem está numa posição assim abaixo. Sim, infelizmente é mesmo este caso, é mesmo estas situações que faz com que muitos casos do abuso sexual no contexto intrafamiliar, principalmente, não seja revelado, tal conforme disse, e eu concordo, né? Porque, primeiro, a família não só não revela pelo fato do medo de perder o provedor, mas também pela componente do testemunho, né? Aquela ideia, não, e como é que nós vamos ficar? Não, vamos ser mal vistos, vamos ser mal interpretados, né? A nossa imagem aqui no bairro, na comunidade, vai ficar suja, mas realmente precisamos tomar medidas no sentido então de acabarmos com este problema. É, pronto, a nossa edição é até 30, imagina, nós estamos a 15 minutos, o diálogo está muito bom. Esse diálogo tinha que ser para 5 horas, né? Mas uma hora e meia, eu penso que é tempo suficiente. Eu queria aqui, então, a guisa de conclusão, né, saber de ti algumas estratégias que podem ser usadas tanto para identificar, bem como para evitar casos de abuso sexual, né? Queríamos também ouvir de ti algumas orientações nesse sentido. Exato. É muito importante que, não só para este caso, mas para quase todo tipo de problema que nós enfrentamos, que são problemas de saúde pública, é muito importante que nós falemos abertamente sobre o assunto, qualquer que seja o assunto, né? É muito importante que falemos abertamente, difundamos a informação, para começar. Um conceito é muito importante que nós, como cuidadores, em particular, como pais, como casais, tenhamos uma comunicação aberta com nossos parceiros, com nossos filhos também. Comunicação aberta vai nos possibilitar com que amanhã, quando a criança, por exemplo, tenha passado por uma atuação que ela considera normal ou uma situação deste tipo de natureza, ele lhe fale ao pai, fale ao cuidador de forma aberta. É importante notarmos que a primeira reação que nós temos como pais, quando a criança nos conta qualquer que seja o acontecimento, pode ditar os demais episódios, pode ditar se ela nos conta os próximos ou não episódios. Se uma criança lhe aparece e diz que meu colega de 17 anos, ela com 9, veio e deu-me um beijinho, e eu, como a primeira coisa que eu vou ter como pai, vai ditar o resto das coisas. Se ela vai nos próximos episódios, se vai passar de beijinho para beijão, se ele vai ou não me contar, ok? Então, então é muito importante que nós tenhamos isto em consideração. Nossa primeira reação pode bloquear, ou pode também tornar esta comunicação muito fértil com nossas crianças. É muito importante que nós ensinemos as crianças sobre sexualidade, claro, no nível, né? É muito importante que nós ensinemos o que pode, o que não pode, né? Onde é que alguém pode, quais são os limites que a pessoa pode ter consigo ou não, né? É importante que ensinemos a criança que esta parte é íntima, por exemplo, não podes expor, ninguém pode tocar, ninguém pode aproximar, e se alguém aproximar, seria bom que contasses. Então, é importante que estamos ao nível da criança e falemos sobre sexualidade ao seu nível, no sentido de ensiná-lo o que pode e o que não pode, ok? Quais são os limites, quais são as fronteiras em que alguém pode ou não cruzar quando o assunto é o seu corpo, né? Então é muito importante que nós já prestemos atenção nisso. Como pais e cuidadores, é muito importante que nós conheçamos os ambientes em que nossas crianças são envolvidas. É muito importante que saibamos se a creche, a escola em que a criança está envolvida, fala-se sobre abuso sexual. Os cuidadores lá da creche ou da escola têm conhecimento sobre abuso sexual, têm conhecimento, têm meio de denúncia, têm alguns programas de proteção ou prevenção a este tipo de casos, né? É uma preocupação nossa como pais a procurar informarmos sobre isto, porque às vezes são nesses lugares onde as coisas acontecem e então às vezes alguns de nós que também têm cuidadores, ajudantes, neste caso babás, que ajudam, é muito importante que nós trabalhemos com elas, no sentido de ensiná-las a cuidar das crianças,
no âmbito também da sexualidade, né? O que elas sabem sobre isso, porque infelizmente é uma tendência atual, quase todos os pais deixam seus filhos com as babás, né? Então é muito importante que nós avaliemos as babás, é muito importante que nós saibamos que informações ela tem, que crenças ela tem sobre, seja sobre a sexualidade ou sobre outras questões, porque isto vai determinar também, muitas vezes, ou melhor, nós somos fruto de onde nós crescemos, com quem nós crescemos, o que nós ouvimos. Então, é muito importante que nós estabeleçamos um ambiente saudável para crianças em particular. É muito importante que também promovamos este tipo de conteúdos, né, sobre abuso sexual, sobre suas consequências, sobre como prevenir, né. É muito importante também que peçamos ajuda a profissionais, porque muitas vezes quando nós sofremos, ou as pessoas sofrem caladas, e estas feridas emocionais que são causadas por agressões ou outro tipo de situações, elas não passam assim sozinhas, precisam de ser tratadas. Neste caso, seria com um profissional de saúde mental. Então, é muito importante que nós procuremos ajuda, né, quando estivermos com gênero, ou se conhecermos alguém que esteja a passar por uma situação parecida a esta, aconselhemos a procurar ajuda de um profissional de saúde mental. Ok, obrigado, Magira, obrigado. Aqui eu queria concordar consigo no sentido de evidenciar aqui a cultura da denúncia, né? É preciso realmente as famílias denunciarem, falarem, porque a denúncia não visa prejudicar o infrator, mas ajudá-lo também, e não só ajudar a ele como outras possíveis vítimas, porque se tivermos um indivíduo que abusa e não é tratado do ponto de vista criminal, não é tratado do ponto de vista psicológico, então esse indivíduo obviamente estará mais disponível a praticar esta ação com outras pessoas, né? E concordar consigo também aqui, reforçar que é preciso ouvirmos as crianças, ensinar, né, educação sexual, daí que essa matéria ela deve ser abordada nas escolas, deve ser abordada na creche, né? Porque sexualidade é que nem um campo de futebol, né? E o sexo ou o ato sexual são jogadores, é apenas um ou dois, né? É uma componente dentro deste universo sobre sexualidade. Não quer dizer que ensinando sobre sexualidade à criança ou adolescente não estaremos estimulá-lo a praticar esta ação, mas sim prepará-lo para evitar certas situações como essa. E queria reforçar aqui isso com uma técnica que eu já usei, uso em algumas palestras, já usei em algumas intervenções com crianças. É muito simples, que é o semáforo do toque, né? Conhecemos que o semáforo é um equipamento luminoso que está na estrada para ordenar o trânsito, dizer quando é que um veículo avança, quando é que para, quando é que o motorista deve ter atenção. E isso é feito através das cores, né? Verde para passagem livre, vermelho para paragem obrigatória e o amarelo normalmente para atenção, chamar a atenção do motorista. Pode-se usar essa técnica para trabalhar com as crianças em certas partes do corpo, onde é que as pessoas de fora podem tocar no verde, né? Obviamente não podem tocar na cabeça, né? É livre, não há problema nenhum fazer um carinho na cabeça. E onde é que as pessoas não podem tocar? Certamente tocar no peito, nas partes íntimas, é paragem obrigatória, ninguém deve tocar aí. E, por sua vez, onde é que a criança deve estar atenta na eventualidade de um estrangeiro começar a tocar? Se um estrangeiro começar a tocar no ombro, a criança, o adulto deve ensinar a criança que deve ter atenção aí, porque esse indivíduo pode ir parar em algum outro sítio que seja invasivo, que seja automaticamente abusivo para a própria criança. Então, o semáforo do toque aqui também é uma estratégia muito boa, muito simples, para se trabalhar com crianças, no sentido então de evitar abuso sexual, porque nós queremos, obviamente, seres sociais e humanos saudáveis e devemos passar por isso, porque um menor, um adolescente sofre uma prática de abuso sexual e imagina, só para tocar aqui também, geralmente o indivíduo, normalmente ele não esquece, mas se passar por um acompanhamento psicológico, o que acontece? Esse indivíduo
deixa o sofrimento deste indivíduo pelo ato que sofreu, ou desta criança, desta adolescente, pelo ato que sofreu, acaba sendo reduzido se ele passar por um acompanhamento psicológico. Ele um dia poderá lembrar que alguém certa vez me fez isso, mas já não terá um sofrimento, né, por esse ato que ele tenha sofrido. Não sei se concorda com esta mesma visão, Magê. Exato. Eu tenho falado muito que nós, quando trabalhamos com traumas, nós não trabalhamos para ajudar as pessoas a esquecerem o que aconteceu. Esquecer o que Pois. aconteceu é apagar a memória. Não temos essa capacidade de apagar a memória de alguém. Teria que bater com a cabeça e esquecer o que aconteceu. Pois. Mas nós estamos a ensinar a pessoa a lidar com esta situação sem trazer sintomas negativos. Ensinar a pessoa a falar sobre o assunto, sobre o que aconteceu, sem trazer tanta dor. Ok? Então, esta é a nossa função. Ensinamos a pessoa a lidar com isto, com esta questão. Tanto que já vimos casos de pessoas que talvez tenham sofrido. Ahm, Vou contar um caso específico. Já atendi alguém, por exemplo, ahm, sofreu abuso sexual na infância, na adolescência. E passaram mais de 10 anos, ok? Passou mais de 10 anos sem ver o agressor. Mas depois de 10 anos, já era bem adulta, quando viu o agressor, voltou a manifestar os mesmos sintomas de trauma que manifestou na altura. Medo, tremores, choros, todas aquelas. Então, hum, aquela pessoa carregava todas as emoções negativas que trazia naquele momento de trauma, porque não foi tratado no momento, ainda naquela idade em que ela estava. Então, nós ensinamos as pessoas a lidarem com estas situações, ensinamos as pessoas a lidarem com estes sintomas, ou a lembrarem, falarem, pensarem sobre o evento traumático, sem trazer nenhum destes sintomas. Este é o objetivo. Ok, muito obrigado. Agora, pronto, deixou tudo mais clarinho aqui. Tá bem, Magira. Eu penso que nós cumprimos aqui o nosso timing. Pronto, estamos a 4 minutinhos para encerrarmos. E eu quero mesmo aqui expressar o meu sentimento de inteira gratidão. Foi uma revelação, uma intervenção completamente saudável consigo, né? E um tema, no meu ponto de vista, do seu conhecimento, porque, pronto, tem muita coisa que nós conhecemos sobre o abuso sexual, mas tem sempre dados, informações novas e conseguimos aqui beber muito de si. Então, estou completamente agradecido pela sua disponibilidade. Prontos, prezados colegas, senhoras e senhores, Afonso Magira, psicólogo clínico moçambicano, teve conosco então essa disponibilidade para fazer conosco direto a partir de Moçambique. Felizmente não tivemos aqui muitos problemas com a internet, né? Tivemos uma ligeira quebra e agradecemos então a si que esteve aí do outro lado, está conosco aqui, mas esteve conosco também na live o Leandro Freire, obrigado Leandro. Sandra Luvumbo, pronto, são angolanos. Leandro é angolano, a Sandra também é angolana. Obrigado por estar aí do outro lado. Daniel César, obrigado. Argentina Costa, obrigado também por estar aí conosco, ter participado. Gerson Armando Francisco e outros que estiveram então conectados conosco no nosso direto. Muito obrigado. Esperamos que tenham recebido e bebido o suficiente acerca do tema e obrigado pela vossa audiência, né? Obrigado pela vossa audiência. Psicólogo clínico Afonso Magira, estamos muito gratos. Esperamos que deste contacto surjam outros, né? E venhamos então a trabalhar em próximas ocasiões. E já sei que agora fica entre nós uma conexão e certamente que quando nós precisarmos, nós temos a certeza que poderemos contar consigo, Magira. Uhum. Oi, havia perdido aqui a conexão, mas estou de volta. Vivo. Ahm, Uhum. para mim também foi um prazer enorme. É um tema bastante interessante, em que pude sentir o retorno positivo das pessoas que foram vendo os anúncios que fazíamos, Uhum. e eu que poderemos sentir também isto a posterior, as pessoas irão manifestar, Com certeza. e podemos aqui trazer uma visão um pouco mais clínica, mais psicológica sobre a questão do abuso sexual. Acredito eu que tenhamos alcançado aqui o objetivo.
Foi um prazer enorme poder interagir consigo, né? Foi uma interação muito amigável e poder interagir com Angola e muito obrigado também aos que estão a acompanhar, aos que acompanharam e que irão acompanhar. E, e Foi. certamente podem contar comigo para outras interações, né? E poderemos Boa. trocar experiências. Queria pedir a todos também que seguissem minhas páginas no Facebook, no Instagram, que é o Psimagira. Boa. No Instagram, no Facebook, Psimagira também. Em que lá Ok. também tenho partilhado todos de fórum psicológico de interesse comum. Obrigado, Magiro. Obrigado. Pode crer que terá mais seguidores e agora terá angolanos também. Pronto, então obrigado mesmo, porque conforme disse, né, e dissemos aqui, concordamos no princípio, nós somos irmãos, né, e quando encontramos irmãos que têm a mesma paixão, o mesmo gosto, o mesmo ofício que nós, então não tem como estar ao lado destes, né? Então daí que nós agradecemos. É verdade que acreditamos que o desenvolvimento da psicologia nos nossos países, né, cada um tem a sua realidade, mas pensamos ainda assim que temos muito a partilhar com os outros e pronto, eu conheço pelo menos sei da existência da Federação de Psicologia, da CPLP, né? Eu não sei em que estado anda, mas sei que Moçambique, Angola, Brasil, Portugal, se calhar Cabo Verde, São Tomé fazem parte dessa federação. Esperamos que daí surjam bons resultados, né? Que venham a facilitar mais intercâmbios do género e nós então podermos estar mais conectados, independentemente da limitação geográfica. Né? Pois é, pois é. Na verdade, é uma ciência que está em desenvolvimento e com bons sinais, por acaso está, ultimamente está a tender a ter uma boa aderência e acredito Uhum. que nós poderemos africanizar a nossa psicologia, né? Exatamente. Contextualizar, Uhum. este que deve ser um dos nossos objetivos. Obrigado. Então não vamos mais alongar. Tenho a agradecer. Desejar então uma ótima noite, também a noite aí. Acredito que já devem ser 21 horas aí, não é? Como assim? Ok, aqui temos ainda 20 horas. Tá bom, Magira, muito obrigado, um forte abraço e contamos consigo em próximas ocasiões. Um grande abraço. Até breve então, estamos juntos e contamos consigo. Né? Obrigado, passe bem. Um abraço aí aos Um irmãos abraço, angolanos. obrigadão. Obrigado. Os irmãos moçambicanos também, estamos juntos. Sou Mário Altino, Afonso Magira, Angola e Moçambique. Tivemos aqui então a interagir. Um grande abraço, estamos juntos. Bom, senhoras e senhores, obrigado por estarem aí do outro lado. Né? Estamos não na zona, não na nossa zona habitual a fazer a live, mas ainda assim conseguimos transmitir para vocês e temos então muito gosto em falar convosco. Obrigado pela sua audiência, obrigado por participar. Divulgue esta informação, partilhe a live, dê o seu like, deixe a sua questão, seu comentário, se tiver. Nós acompanhamos casos de abuso sexual, alguns. Eu acompanhei diretamente alguns, o Magira também acompanhou alguns. Para você que está em Moçambique, né, já sabe, Magira está próximo de si, você pode contactá-lo para possíveis trabalhos e intervenções em psicologia. Para você que está em Angola, sabe que eu estou próximo de si, também pode contar comigo para outros projetos e atuações que precisar em psicologia. E pronto, siga a página do Magira, né? Não vai perder muito, não vai perder nada, não vai perder nada, porque eu tenho estado a acompanhar, é um psicólogo ativo, faz, trabalha e divulga aquilo que faz, né? O seu contributo que tem estado então a dar pela ciência. Eu sou Mário Altino, um grande abraço, obrigado por estar aí do outro lado. Ótima noite, bom descanso. Até lá, até breve. Próxima edição, nós continuamos e nos próximos dias vocês então saberão sobre o que é que nós vamos falar. Até lá, viva bem, haja psicologia. Saudações psicológicas a todos.
Até breve.